Dando sequência, queridos irmãos, ao nosso culto, nós vamos orar nesse momento. Santíssimo e eterno Deus, nós somos agradecidos, ó Pai, por mais um culto de louvor e adoração a Ti. Somos agradecidos, pois temos esta oportunidade de Te louvarmos. Temos esta oportunidade de prestarmos culto a Ti. Não podemos ainda, Senhor, nos reunirmos na casa de oração, no templo, aonde estamos acostumados a nos reunirmos. Mas o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado a necessidade de reconhecermos um Deus que não está preso a templos, um Deus que não é refém de casas de oração, um Deus que não está limitado a paredes e teto, mas um Deus livre, um Deus transcendente, um Deus onipresente, que se faz presente em nossa vida, que se faz presente em nosso coração, que se faz agora presente em cada lar aqui conectado. E nós te louvamos por isso, porque esse Deus também está presente na vida de todas as comunidades que agora, como nós, estão também reunidas de forma remota. Obrigado a Deus, porque nós podemos sentir a tua presença, nós podemos sentir o teu cuidado, nós podemos sentir a tua mão agindo em nosso favor. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor, pois tem nos ensinado uma nova forma de relacionamento contigo, e esta nova forma de relacionamento contigo certamente está nos preparando para que quando pudermos nos reunir de novo, estaremos, ó Pai, ainda mais ligados a Ti, ainda mais ligados ao teu querer, à tua vontade. Porque muitas vezes, Senhor, nós estávamos treinados a ir ao culto, a ir ao templo, mas nem sempre treinados a vivermos a verdadeira adoração. Pois o teu servo, o apóstolo João, quando escreveu o evangelho, já nos preparava para isso, pois já não havia mais o templo. E aí ele evocou a palavra de Jesus com a mulher samaritana. Vem o tempo em que o Pai procurará não adoração, mas verdadeiros adoradores, não presos a templos, não presos a religiões, mas ligados a Ti pela fé em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, por tudo que tens feito por nós. É no nome santo de Jesus. Amém. Então se verá. Como filho do homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá como filho do homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim deve
assim como relâmpago que sai do oriente, se mostra no ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Amém. Leitura bíblica no Salmo 84. Livro de Salmo, Salmo 84. A internet está um pouco lenta hoje aqui. Então eu vou abrir aqui na minha Bíblia, não vou conseguir projetar o texto, mas gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Tá? Para mim não aparece. Então, está projetando, a minha esposa acabou de me falar, é que para mim não está carregando. Então eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. Salmo 84. Não está projetando mesmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais. Vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Amém. Amém. Após esta leitura, nós somos convidados agora a refletirmos sobre a nossa vida. Como está a nossa vida? E nestes dias, longe do templo, da comunhão, ainda assim, o Senhor espera de nós o testemunho. O Senhor espera de nós a retidão. O Senhor espera de nós a fidelidade. O Senhor espera de nós a dedicação de todo o nosso ser. Então, nós somos convidados agora a abrirmos diante de Deus o nosso coração. Salmo 32, de 3 a 5, nos diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Nós vamos ouvir um louvor agora. Enquanto ouvimos esse louvor, vamos nos apresentar diante de Deus. E após o louvor, eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Celso que faça uma oração audível por toda a igreja.
Oremos. Deus amado e nosso Pai Celeste, nós te damos graças, ó Pai, pela tua existência, pelo teu amor para conosco, Senhor, amor tão grande que doou o seu próprio Filho para morrer por nossos pecados. Ó Pai querido, foi pago um preço muito alto e a nossa dívida, Senhor, nós reconhecemos que não existe mais. Somos muito agradecidos por isso, ó Pai. E agora, Senhor, como servos, como os teus filhos, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas, perdão pela nossa omissão, pelos nossos pecados, pecados individuais, pecados como instituição, ó Pai. Enfim, nosso Senhor, nós te pedimos que tu tenhas misericórdia de nós. E muitas vezes, ó Pai, nos entristecemos com a situação, não confiamos em Ti, Senhor, em todo o tempo. Ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos faça, Senhor, mais fortes para resistir, para passar por esta provação, pelas lutas, ó Pai, e que nós, Senhor, tenhamos certeza de que Tu estás conosco todo o tempo, nos abençoando, como os Teus anjos nos cercando, Senhor, pelo caminho. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, amém. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, ele diz assim, né, é uma palavra confortadora, uma palavra de confiança, uma palavra de esperança, né? Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E também Jeremias, no Antigo Testamento, diz, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então, nós estamos diante de um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus grandioso, como foi a meditação da última sexta-feira, né? No Minutos de Refrigério, um Deus grande, não há Deus maior, né? E esse Deus é grande demais, muito maior do que as nossas ofensas, muito maior do que o nosso pecado. E nós servimos a este Deus porque reconhecemos que nada podemos fazer por nós, que nada podemos fazer pela nossa salvação, que em nós não há mérito algum, mas que, por amor a nós,
Deus enviou seu Filho Jesus Cristo e pelos méritos de Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados é uma realidade na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E por isso, com alegria, nós louvamos ao Senhor, como resposta a esse Deus maravilhoso, a esse amor surpreendente. Louvemos ao nosso Deus nesse momento. Amém. E agora nós declaramos que Ele é a nossa estrela da manhã. Vou ler, irmãos. Ele é a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Irmãos, nós tivemos problema com o louvor aqui, com o arquivo. Infelizmente, né? Esse cântico é tão bonito, mas a gente não vai ter como louvar ao Senhor com ele todo. Então, nós vamos declarar que o nome de Jesus é um doce nome. Vencedores por Cristo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Queridos irmãos, após louvarmos ao Senhor como expressão da nossa gratidão por termos recebido aquilo que não merecíamos e por não termos recebido o que merecíamos, né? A graça de Deus nos dá o que não merecemos e a misericórdia do Senhor não nos dá o que merecemos. Não merecemos a salvação, mas ela nos é dada pela graça. Merecemos a condenação, mas ela não nos é dada por misericórdia. E agora eu vou
voltar aqui, né? Vou parar um pouco a projeção, voltar aqui ao contato direto com vocês. Nós vamos ter agora um momento de reflexão da palavra. Está conosco hoje o reverendo Francisco, que se tornou um amigo, um companheiro aí, a gente está sempre se falando, né? A gente está sempre conversando, e eu sempre que posso tenho adquirido alguns livros dele, né? Inclusive, eu estou com um que eu adquiri recentemente, está aqui, deixa eu pegar. Esse livro aqui do reverendo Francisco, né, que é a tese de doutorado do reverendo Francisco, e é muito bom, né, quando as pessoas se preocupam em transmitir, né, aquilo que conseguem adquirir, o conhecimento que conseguem acumular, né, e conseguem transmitir esse conhecimento para os demais, né, e a gente bebe dessa fonte, né? É uma oportunidade que a gente tem de beber de uma fonte tão preciosa, tão edificante para a nossa vida. Então, a gente fica feliz aí de ter o reverendo Francisco hoje, que está pastoreando a IPU de Jundiaí e também a congregação de Jordanésia, que está sob os cuidados da Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras. E o reverendo Francisco, ele é candidato, né? Ele estará concorrendo aí a ocupar um dos cargos do novo Conselho Coordenador, cuja assembleia será à distância, em setembro, onde nós elegeremos um novo Conselho Coordenador, e certamente o reverendo Francisco estará ocupando um dos cargos desse conselho, né? Então, eu já falei demais, vou passar a palavra ao reverendo Francisco, né? Minha gratidão, Francisco, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco hoje, né? Ele deixou lá os trabalhos dele, colocou alguém para pregar no lugar dele, para estar aqui conosco hoje, participando do nosso culto. Então, nós vamos ouvir. Se quiser acrescentar algo mais na sua apresentação, na sua caminhada na IPU, na questão do Conselho Coordenador, fique à vontade, e aí, na sequência, você já pode trazer a prédica para a gente. Amém. Muito obrigado, Luciano, pela apresentação, pela acolhida. E eu estive na IPU de Vila Yolanda em 2018, né? Parece que foi ontem, mas já faz aí 2 anos. E eu falei uma coisa que agora eu repetirei, né, Luciano? Que eu me sinto acolhido nas igrejas da IPU onde passo, mas ainda mais em Vila Yolanda, porque tem uma memória fraterna. Yolanda é o nome da minha mãe. Eu me sinto no colo de mamãe, né? Brincadeiras à parte, né? Uma gratidão estar com vocês, estou muito feliz. Reitero aqui a minha apresentação. Sou pastor da igreja de Jundiaí, onde pastoreei a igreja de 2012 até 2017. Então, eu fui para São Paulo, né? Pastoreei a igreja de Barueri, junto com o pastor Gerson, e acabei voltando para Jundiaí por causa da necessidade pastoral, e também pastoreio a igreja, na congregação de Jordanésia, que é aqui do lado de Jundiaí, né? Então, temos nos dedicado a esse novo momento, e nesse momento aqui eu uni as 2 igrejas na sala virtual, e estamos celebrando o culto com as 2 igrejas juntas. Está sendo um importante momento de integração, né? Com tanta coisa difícil que a gente tem passado, mas tem sido um momento de aprendizado também, porque nossos momentos de estudo, de oração na quarta-feira, eu tinha oração de quarta-feira em Jundiaí, com 3 pessoas, eu e mais 3 pessoas. Em Jordanésia, eu e mais 2. Agora a gente abre a plataforma online e tem 30 pessoas na quarta-feira. As 2 igrejas participam, né? Então tem sido uma coisa muito boa.
esse estudo de quarta-feira, né? O estudo bíblico e oração. Bem, irmãos e irmãs, muito obrigado pela acolhida. E agora eu gostaria de partilhar a palavra de Deus. Aqui a leitura... Pois não? Posso só complementar uma coisinha? Desculpa, Claro. mas faz parte da sua apresentação, até para que a igreja, né? Nós chegamos até a iniciar conversas de uma possível ida para sua para Videolândia para trabalharmos juntos, né? A gente também teve um momento em que a gente cogitou essa possibilidade, mas aí os caminhos, né, o Espírito Santo soberano na nossa vida conduziu o Francisco para o presbitério de Jundiaí, mas havia ainda que embrionária o início de uma conversa para que o Francisco fosse ali para a Videolândia ali e estivesse ali com a gente. É verdade, né, Luciano? Estou esquecendo de agradecer aí eu cheguei a conversar com o presbítero Celso também sobre isso, né? E agradeci a ele, e agora agradeço toda a igreja, porque Deus sabe de todas as coisas, mas a gente chegou a planejar, né, Luciano, essa possibilidade, né? Como tinha outras igrejas sem pastor, eu tive que priorizar a necessidade dessas igrejas. Mas foi muito bom saber que os irmãos teriam me acolhido caso houvesse necessidade, né? Caso não houvesse necessidade das outras igrejas. Então, irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Quero ler com vocês o Evangelho conforme Mateus, capítulo de número 14. Então, vou esperar vocês abrirem as Bíblias. Evangelho conforme Mateus, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 22. Jesus anda sobre o mar. Mateus 14, a partir do 22. Então, vamos à leitura da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, nós nos colocamos diante da sua presença, rogando a iluminação da sua palavra, que essa palavra venha em momento oportuno para a vida da sua igreja, para a vida de cada um dos irmãos e irmãs, para consolar-lhes, para edificar-lhes. Cada um possa ter confiança que Jesus cuida da sua igreja
e que nenhuma tempestade a levará a submergir. Em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Nós somos gratos e confiantes no seu amor. Amém. Caros irmãos, caras irmãs, a palavra nos fala hoje sobre a muito conhecida passagem de que Jesus aparece numa tempestade andando sobre o mar e Pedro ali deseja estar com ele, né? Uma passagem muito conhecida, muito faz parte de muitos louvores, né? Que Jesus vai te fazer andar sobre o mar, muitas pregações conhecidas. E eu gostaria de explicar primeiramente a narrativa desse texto, né? A começar pelo versículo de número 22, o texto nos diz que Jesus obriga, ou, dependendo da tradução, compele os seus discípulos a entrarem num barco, porque eles vão fazer uma travessia, vão atravessar ali aquele mar, né? Aquele, na verdade, lago de Genezaré, que é chamado de mar no Evangelho de Mateus, para chegar do outro lado e evangelizar o pessoal que está do outro lado do mar da Galileia ou do lago de Genezaré. Então, Jesus obriga seus discípulos a entrarem no barco para fazer essa travessia. E uma vez que eles entram, eles se despedem da multidão. O versículo de número 23 nos diz que Jesus fica orando sozinho e deixa eles seguirem no barco sem a presença dele, que estava isolado, sozinho. E o barco, então, começa a se distanciar de Jesus. Seguir sozinho, Jesus separado, então. Existe uma série de simbolismos nesse texto. A travessia, atravessar o mar, é sempre uma metáfora de momento difícil. O mar é um lugar perigoso, o mar é um lugar arriscado, o mar é símbolo de tormentas, de caos, de desordem, né? Então, tem um primeiro simbolismo, que é Jesus colocando os seus discípulos num mar perigoso para atravessar. Então, existe o simbolismo de que Jesus nos coloca como igreja em momentos difíceis para fazer uma travessia, porque a gente tem uma missão. Jesus nos comissiona a evangelizar num mundo caótico, que é aqui referência a esse mar, é o referente desse mar, né? E então Jesus estava em outro lugar e o mar agitado e o barquinho lá sendo jogado para lá e para cá. Como diz o texto, o mar e a tempestade, então, açoita aquele barco. As ondas jogam o barco para lá e para cá. Há um vento contrário. Vejam, irmãos, vento contrário, né? É sinônimo de coisas difíceis que temos que enfrentar na vida. E então, aquele barco sendo jogado para lá e para cá. Dentre esses simbolismos, existe um muito importante, que o barco é o símbolo da igreja. Se vocês lembrarem, né, do símbolo da IPU, o símbolo da IPU, ele é um barco com uma cruz dentro, né, e um arco-íris. Não por acaso esse símbolo é o símbolo da IPU, e na verdade também um símbolo da igreja em geral, porque no Antigo Testamento existe a narrativa de que Deus salvou a humanidade preservando uma família dentro de um grande barco, de uma arca, né? Estou falando da narrativa da Arca de Noé. Essa Arca de Noé ficou conhecida como um símbolo da igreja, onde as vidas são preservadas, mesmo que do lado de fora esteja acontecendo um dilúvio, esteja acontecendo uma tempestade. A igreja é um lugar seguro para quem está dentro dela, mesmo que as condições externas sejam tumultuadas. Então, é por isso que o barco aqui é claramente um símbolo da igreja, e as ondas, o símbolo do caos, e a travessia ordenada por Jesus é símbolo do comissionamento que a igreja tem no mundo. Jesus, então,
separado ali dos seus discípulos, os discípulos não veem Jesus e começam a entrar em pânico. O texto nos fala de pavor, medo, que eles gritavam, né? Então, Jesus vai ao encontro deles, nesse momento de tormenta, nesse momento de pânico, nesse momento de terror, andando sobre as águas. Jesus vai andando sobre o mar, como diz o texto. Mas como eles estão num momento de dificuldade, como eles estão num momento de pavor, eles falam, agora a gente está lascado mesmo, porque já estamos enfrentando tudo isso aqui. E agora vem um fantasma em nosso encontro, ao nosso encontro. Eles gritam, né? É um fantasma. Eles não reconhecem que é Jesus, porque eles pensam que aquilo ali já está no fim da vida deles, já o barco vai afundar, e agora vem um fantasma para piorar totalmente a situação. Mas Jesus se apresenta e fala, né? Não temam, sou eu. Não tenham medo, acalmem-se, sou eu. Veja, irmãos, outra narrativa de grande simbolismo. No meio da tempestade, no meio do terror, é Jesus que se apresenta. Jesus se apresenta no momento de dificuldade, não no momento de bonança apenas, no momento de tranquilidade, mas no meio da tormenta, Jesus estava lá. Jesus estava acompanhando os seus discípulos. Apesar de estar à distância, ele estava cuidando daqueles discípulos. Pedro, então, ao ver que Jesus se apresenta, deseja ir ao encontro de Jesus, e Jesus o permite. Ele, então, desce e anda também miraculosamente sobre as águas. Mas, quando ele sente o vento contrário, ele começa a se afundar, e ele pede ajuda de Jesus, e prontamente lhe estende a mão e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, os dois sobem para o barco, a tormenta passa, e todos adoram Jesus e dizem, esse realmente é o Filho de Deus. Caros irmãos, caras irmãs, por trás dessa narrativa, que já mencionei, é repleta de símbolos, existe um ensino, né? Nossos irmãos da Igreja Católica usam o termo catequese, né? Depois que você explica o texto, você fala, esse texto tem uma catequese. Né? Em linguagem protestante, a gente pode dizer, esse texto tem uma mensagem, esse texto tem um ensino, né? Esse texto, depois de contar a narrativa, nós olhamos para ele para tentar compreender qual que é o ensino desse texto. E aí existe, então, o seguinte, é Jesus que comissiona os seus discípulos, e por extensão, todos nós somos discípulos de Jesus, a entrarem na igreja, que é o barco. E esse barco é uma instituição chamada igreja que está no meio de um mundo caótico. Mas dentro do barco, a gente não tem tranquilidade, a gente tem medo, a gente tem aflição, a gente não sabe se esse barco vai naufragar, a gente não sabe se dá para continuar acreditando que esse barco vai sobreviver em meio a tantas tormentas, em meio ao vento contrário. Jesus manda a gente fazer a travessia, a gente atravessar esse mar, porque do outro lado existe uma missão. Mas certamente quem está dentro dele não está tranquilo. A igreja, como barco, não é um lugar de conforto, é um lugar também de medo, de temor, de insegurança. Existe um ditado medieval que diz sobre a Arca de Noé, se não fosse a chuva lá fora, ninguém aguentaria o fedor aqui dentro. Se referindo à Arca de Noé, que era cheia de animais, então se todos os animais ali, todo o odor de todos os animais tornava insuportável ali dentro da arca. Mas não tem como sair de dentro da arca, porque do lado de fora tem uma tempestade que vai matar você afogado. Assim também é a igreja. A igreja muitas vezes não é um lugar confortável, não é um lugar que a gente tem plena confiança. Muitas vezes a igreja está sendo atormentada por ventos contrários, a igreja está sendo açoitada. E mesmo assim,
nós temos a confiança de que a igreja é o lugar onde devemos estar, porque lá fora está pior. Tomem cuidado, irmãos e irmãs, com quem critica demais a igreja. Nós não somos ingênuos. Conheço o testemunho de fé de muitos de vocês que cuidam dessa igreja há anos, que se mantém firme no segmento do evangelho, e nós sabemos dos defeitos que a igreja tem, dos problemas os quais nós tentamos tratar. Mas não existe outro caminho senão a comunhão, senão a igreja, senão a comunidade. Hoje estamos vivendo de modo virtual, mas a igreja que somos nós, né? Não existe outro caminho. Em terceiro lugar, irmãos, mesmo em meio a esses ventos contrários, ao sentimento de desespero, de medo de que vai afundar, Jesus pode não estar sendo visto em determinados momentos de pavor, mas ele está acompanhando a sua igreja, ainda que seja de longe, ainda que seja no meio da tempestade, ele está lá. E quando a gente duvida, irmãos, quando a gente duvida do cuidado de Jesus, quando a gente acha que as coisas vão de mal a pior, Jesus chega em nós e nos diz: homem, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Eu estava aqui cuidando da igreja com vocês todo momento. Por que vocês duvidaram? Eu sou o fundador da igreja, eu sou a razão da igreja. A igreja não vai afundar, a igreja não vai acabar. Eu cuido dessa instituição. Esse é um ensino do texto, né? É um ensino cifrado em meio à metáfora do mar, mas está muito claramente que a igreja passa por problemas, mas ela é nutrida, ela é cuidada por Jesus. Existe uma tempestade lá fora, e isso deve nos deixar consciente que não podemos sair da igreja, porque essa é a missão a qual Jesus nos compele, nos obriga, como diz o próprio texto, no versículo de número 22. Caros irmãos, caras irmãs, é a nossa responsabilidade ser a igreja de Jesus Cristo, onde quer que estejamos, e de modos novos, como estamos experimentando nesse momento. É nossa tarefa ser igreja, mesmo no meio do caos, mesmo no meio do tormento e da desordem. A igreja pode sacudir, mas Jesus não permitirá que ela se abale. Jesus nos diz, nessa noite, homens e mulheres de pequena fé, por que vocês duvidam? Sou eu que estou com vocês. Que Deus abençoe a sua palavra e fortaleça, console o coração de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Grato pela oportunidade, irmãos e irmãs. Amém, amém. Nós agradecemos mais uma vez ao reverendo Francisco pela palavra, a igreja aqui reunida, e nós vamos agora orar. Vamos orar pela igreja, né? Orar por essa igreja que atravessa esse mar, que atravessa esse momento de dificuldade. Então, com base na mensagem que acabamos de ouvir, eu vou pedir à nossa irmã Socorro que faça uma oração específica pelas igrejas, pela igreja de Jesus Cristo que atravessa este mar, né? Então, nós vamos orar agora com a Socorro. Depois da oração da Socorro, eu vou abrir a palavra para os pedidos de oração, para o momento de intercessão. Mas agora, eu gostaria de uma oração com base na palavra. Será que a Socorro consegue ligar o microfone, Socorro? Ligou. Vamos orar. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra lida nesse momento, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que essa palavra, ó Deus, seja aplicada em nossos corações, que ela seja, Senhor, como refrigério para nós,
Ó Deus, porque a tua palavra, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder, ó Pai, de libertar, ela tem o poder de nos encorajar. No momento difícil em que estamos atravessando, ó Deus, nós confiamos e cremos, ó Pai, que o controle de tudo está em tuas mãos. Ó Pai querido, Pai amado, nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que possamos, ó Pai, ultrapassar, Senhor, esse momento, Senhor, sem estarmos, ó Pai, aflitos, com tanto medo, ó Deus, sem esperança. Nós cremos, ó Deus, que nós é na nossa confiança em Ti, ó Pai, na nossa esperança no Senhor, de que o Senhor nos guardará, de que o Senhor acalmará a tempestade, ó Pai, porque o Senhor está no barco conosco. Nós cremos assim, ó Deus. Entregamos a Ti, ó Pai, esse momento, a nossa igreja, cada um dos participantes da nossa igreja, Senhor, que o Senhor conduza a família, Senhor, da Vila Holanda em tuas mãos. Que o Senhor conduza a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Que o Senhor venha renovando em nós, Senhor, o teu amor, Pai. A tua confiança, Senhor, de que nós, Pai, em ti somos mais que vencedores. Rogamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor nos sustente, o Senhor sustente as nossas mãos, ó Deus, nesse momento, para que juntos, ó Pai, nós consigamos vencer em Teu nome. Nós cremos, ó Pai, que assim, ó Deus, que tudo passar e que nós voltarmos ali ao templo, Senhor, será para glorificar e exaltar o Teu nome, agradecendo porque o Senhor tem sustentado essa igreja, ó Pai, em união, ó Deus, mesmo sendo, Senhor, por meios, ó Pai, como está sendo feito, Senhor, os cultos online que têm nos fortalecido, o quanto o pastor tem colocado de mensagem que tem, Senhor, nos ajudado, e que tudo, ó Pai, nós sabemos que é para o bem da tua igreja. Muito obrigado por tudo, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Agora nós somos convidados, né, a apresentarmos aqueles pedidos de oração que temos. Eu gostaria de começar reforçando o pedido pela Jeanette, a irmã do pastor Gizar, meu amigo, que se formou comigo no seminário, que está com Covid, mas já está bem melhor. A Odete, a sua mãe, que também está melhorando, mas ainda requer cuidados, requer as orações, e principalmente o seu pai, Joaquim. Né? O Joaquim está em tratamento de câncer, está enfrentando o Covid, e agora está também com problemas nos rins. Né? Então, são esses 3 nomes que eu gostaria de apresentar. Então, se alguém tiver algum pedido de oração a fazer, poderá ligar o microfone, dar uma acenada para a gente, e aí faz o seu pedido de forma objetiva, para que a igreja esteja orando. Ou um agradecimento. Pastor? Também, né? Oi. Pastor? Oi. Eu quero pedir pelo pai de um amigo meu que está com câncer do abdômen para cima. É maligno, é metástase, né? São vários cânceres. Então, pedir por ele e pela família. Qual é o nome, Débora? Antônio. Antônio. Amém. Vamos colocar o nome do Antônio nas nossas orações. Mais alguém? Ah, sim. O nosso irmão Reginaldo pede oração pela sua família. Mais alguém? Elaine? Pastor, Oi. quero pedir oração para o Anderson mais uma vez. Ele está desempregado de novo. Oh, meu Deus, de novo, eita. Foi ele embora ontem do emprego e mandou ele mais 5 pessoas lá da empresa dele. Amém. Vamos orar pelo Anderson e por essas pessoas também, né, que agora, diante de tanta dificuldade, ainda enfrentar aí essa notícia do desemprego, né? Eu pedi uma oração pela minha irmã também. Ela está fazendo uns exames aqui, fez um
exame essa semana e ela estava meio desanimada, mas foi fé em Deus que ela vai passar por essa fase com Deus no coração. Amém. Então, o Anderson e a Tânia. Obrigada. Mais alguém? Não sei. Elaine, como é que está a sua saúde, Elaine? Então, vou fazer os exames amanhã e depois, segunda e terça. Mas estou controlando aqui, tentando controlar. Agora eu fiz besteira. Então vamos orar. Dona Anitta? Oi? Espera aí, pastor, acho que eu fiz besteira aqui. Me ajuda aqui. Não, você ligou, pode falar. Ah, já liguei? Já. Então tá, vamos orar então. Então, eu ia falar, o vice-presidente do Banco do Brasil, chefe da Denise, um moço de 50 anos, de repente parou de viver. Agora, véspera do Dia dos Pais, que tristeza estar nessa família, né? Muito moço e a família está muito sofrida. Chocou toda a família do Banco do Brasil. Tá bom, vamos orar pela família, né, do chefe da Denise falecido, né? Pelo conforto. Hã? O nome dele é Walter. 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 Walter? Walter. Será que ele... Nossa, gente, quando eu entrei na USP em 97... Ah, não, mas o Walter era não é a mesma pessoa, não, é Banco do Brasil. Enfim, vamos orar. Eu vou pedir a nossa diaconisa Irani, que faz... Dá licença. Oi, Théo, pode falar. Tem um nome aqui no grupo da minha família, que é Dailton. Ele é primo da Flávia, está com câncer. A Flávia é nora da Neucina. Certo. E tem a questão do Daniel também, que postou essa semana, né? É verdade, o Daniel, né? A situação lá na Fundação Casa, né? Não sabe ainda para onde vai, o que vai acontecer, né? Mas o Senhor está à frente, como nós dissemos lá, né? Então vamos orar também pelo Daniel. Da Cecília. Ah, sim, a Cecília pediu uma oração no grupo. Também. Que faleceu de acidente de caminhão. Isso. Menina que vai com a Cecília na igreja. Ela faleceu. É o tio da amiguinha da Cecília que faleceu, né? Tio da amiga da Cecília que faleceu. Então temos aí oração por conforto, por consolo, pelo Antônio, pela família do Reginaldo, pelo Anderson, pela Tânia, pelo Walter, chefe da família do Walter, né, que faleceu, o Dailton, que está com câncer, o Daniel, por essa situação de emprego, o tio aí da amiga da Cecília, né, que também está passando, também faleceu, né, e eu gostaria aqui, né, de aproveitar a presença do Francisco, orar por ele e pela esposa, né, a esposa, a Leide Jane, né, ela trabalha no Hospital das Clínicas, igual o Celso, que também trabalha em hospital, estão aí, né, na linha de frente, estão mais expostos a riscos do que qualquer um de nós, né? Então, que a gente ore pela proteção do Celso, a sua família, do Francisco, da Leidiane, né? Esse casal que completou aniversário de casamento recentemente, né? Então, a gente ora por eles também. A Irani não está conseguindo ligar o microfone, então eu vou pedir à nossa irmã presbítera Anitta que faça a oração de intercessão, a presbítera Anitta, que está craque em ligar e desligar o microfone já, né? Então, nós vamos orar com a nossa irmã Anitta. Oremos. Então, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja pessoa nós firmamos a nossa fé. Se temos fé em Ti, Senhor, mesmo nesse barco balançando, mesmo o vento soprando o contrário, mesmo estando dentro de uma arca não confortável, mesmo vendo a tua presença às vezes como um fantasma, não podemos deixar de crer em ti.
porque não há Deus maior, não há Deus melhor, a não ser o Deus Todo-Poderoso que criou céus e terra e tudo que nela há. Afastamos de ti, Senhor, mas o Senhor providenciou uma ponte que nos leva a ti, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos nesse momento, Pai, intercedendo por esses nossos irmãos. Ó Deus de amor, eu não lembro de todos, ó Pai, mas, Senhor, eu quero começar ali pela Cecília, a tristeza da sua amiguinha, Senhor. Que a Cecília seja ali, Senhor, uma luz, confortando a sua amiguinha, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Também, ó Pai, com a família do Walter. Que tristeza, uma pessoa tão cheia de vida, de repente, simplesmente para de respirar. Poderá acontecer com cada um de nós. Tem misericórdia dessa família. Tem misericórdia, Senhor, ali da Elane, na pessoa do seu genro, na pessoa, Senhor, da sua irmã, Pai. Misericórdia, ó Pai, nós pedimos, Senhor. Visite, Senhor, essas pessoas. Pai, tem misericórdia ali, Senhor, deste amigo, Senhor, da Débora. Oh, Deus, que doença terrível, Senhor. Nós já experimentamos essa enfermidade, ela é terrível, Pai. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia do seu Joaquim, da Odete, da Jeanette, Pai. Nós imploramos a Ti pela misericórdia de uma família, toda a família contaminada, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Oh, Deus de amor, obrigada pela palavra do reverendo Francisco, Senhor. Guarde a sua vida, guarde a vida da sua esposa, que está ali, Senhor, na linha de frente, Senhor, com essa enfermidade tão terrível, Senhor. Que ela seja como uma pessoa e que, ó Pai, a tua palavra diz que segura, Senhor, no escorpião e não é ferido, Senhor. Que assim ela seja protegida por ti, Senhor. Ó Pai amado, nós também somos gratos, Senhor, pela nossa querida irmã, Dona Anitta, Senhor. Oh, Deus de amor, nós queremos a cura dessa nossa irmã, Senhor. Ó Pai amado, muito obrigada por ter trazido ela de volta ao lar, Senhor. Ó Deus de amor, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, porque não há outro nome, Senhor, que nós podemos suplicar. Só o Senhor Jesus. Ó Jesus amado, em teu nome, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que nós dizemos amém, Senhor. Pastor, liga o microfone. Olha eu aqui me atrapalhando com o microfone, né? O Senhor ouviu, né? Todos os pedidos que foram feitos, o Senhor ouviu cada nome que foi apresentado e nós cremos que o Senhor já está agindo em cada situação, em cada circunstância, né? E devemos agora confiar no Senhor. Nós vamos projetar a nossa tela, vamos para a parte final do nosso culto. Queridos irmãos, nós estamos chegando então ao final do nosso culto. Vamos ouvir mais um cântico de reflexão. Depois desse cântico, eu voltarei à tela, né? E aí nós encerraremos o culto de hoje.
olharei, de onde vem a salvação. Eu sou homem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Não te deixará cair, minha Israel guardá-la. Não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Dia nem de noite, sol ou lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Com entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Amém, queridos irmãos. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal tua entrada e tua saída, desde agora até o final. Eu vou pedir agora ao reverendo Francisco que faça uma oração de envio, né, para que o Senhor esteja guardando, cuidando de cada um de nós, e na sequência impetre a bênção, e aí sim encerraremos o nosso culto e teremos o nosso momento de confraternização, de comunhão. Então, o nosso irmão Francisco está com a palavra agora. Reverendo Francisco. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que a sua bênção esteja na vida de cada um, que a sua graça alcance cada lar, cada irmão necessitado de trabalho, que a sua proteção alcance e abençoe. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos uma semana abençoada a todos. E abençoamos com a seguinte palavra: do grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. 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 Me desculpa que comecei a ouvir um barulho, eu perdi a concentração na oração, né? Quando a gente está... Às vezes acontece, né? Acontece. Eu corri aqui e desliguei os microfones que estavam ligados. Queridos irmãos, enfim, esse é o nosso culto. Fica aí o nosso agradecimento ao reverendo Francisco, né? Que estará aí, né? Com uma... Nós temos aí também mais um compromisso com o reverendo Francisco, de estar orando pela vida dele, pois será uma dos irmãos que estarão à frente com a incumbência de conduzir, né, sob, claro, a instrução divina, a IPU nos próximos 3 anos. Né? Então, essa igreja, Francisco, estará intercedendo por você e pelos demais colegas que estarão aí conduzindo a igreja nos próximos 3 anos, e esperamos que seja uma gestão muito frutífera, né? Uma gestão que possa dar muitos frutos para a nossa amada IPU. A Amém. palavra está aberta aos irmãos, quem quiser. Reverendo,
O Otávio, né, está com a gente hoje. Sim, sim. Eu até a presença dele aí. O Otávio, né, assessor aqui, está aqui com a gente hoje, a gente fica muito feliz. Se der e ele puder dar uma palavrinha, a gente é só abrir o microfone aí, Otávio. Fique à vontade. Boa noite aí aos irmãos, tudo bem? Oi, Otávio. Bom ouvir sua voz, irmão. Boa noite, Otávio. Obrigado, hein? Bom estar com a gente aí, Otávio. Eu te vi na feira outro dia, mas não deu para te chamar. Você estava com a sua esposa. Ah, devia ter chamado lá, Celso. Muito bom, né? Pastor, para de gravar, pastor. Oi. Ah, sim. Esquece.